Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, estamos aqui, mantendo a consistência, trazendo para você sempre um conteúdo de valor para levar a sua carreira para um outro nível, para levar você para o sucesso em alta performance. E hoje, da série Profissões do Futuro, nós vamos falar de uma nova oportunidade do mercado, uma nova profissão que foi criada a partir da Lei 13.709 de 2018. Ué, Silvia, se a lei é de 2018, como que ela é nova? É simples, essa lei entrou em vigor dia 18 de setembro agora de 2020, por isso que é tão nova essa profissão. E vamos falar um pouquinho dela durante a live de hoje. Mas primeiro, vamos dar os recadinhos? Primeiro recadinho, quer falar comigo? Envie perguntas para contato@sosdpo.com.br, contato@sosdpo.com.br, que a gente vai responder todas as suas perguntas, tá bom? Com relação a qual é essa profissão de futuro, eu já dei um spoiler aqui, ela se chama DPO ou Data Protection Officer. Como escreve? D de dado, P de pato, O de Oscar, DPO ou DPO, ele é o encarregado de proteção de dados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E por que você chama de DPO se lá na Lei Geral de Proteção de Dados chama-se de encarregado de proteção de dados? Porque no mundo inteiro é chamado de Data Protection Officer, e aqui no Brasil, porque a lei diz que tem que ter um nome sempre em português, eles colocaram como encarregado de proteção de dados. A gente confessa que não gosta muito desse nome encarregado, não. Vamos tentar mudar isso para oficial de proteção de dados, mas isso é uma novela para uma outra live. Hoje nós vamos focar nesse profissional, nesse novo profissional que o mercado está demandando e é uma nova oportunidade para você. Então vamos lá. O encarregado de proteção de dados, como eu já disse, ele foi criado a partir da Lei 13.709 de 2018. Mas antes da gente começar a falar dele, eu tenho dois recadinhos para você. Se você está vendo esse conteúdo pelo Facebook, curte aí com a gente e compartilha para pelo menos uma pessoa da sua equipe. É muito importante cada CNPJ do Brasil ter acesso a essa informação. E se você estiver aí no YouTube, dá um like e também compartilha com mais alguém o link dessa live, porque é uma oportunidade de trabalho para todo mundo que quer mudar de profissão, que quer se arriscar numa profissão nova ou que está perdido aí sem saber o que fazer e já vai poder ter essa profissão agora com muita facilidade, tá bom? Então vamos lá. Encarregado de proteção de dados ou DPO. Ele é uma pessoa que foi criada, uma profissão que foi criada, ainda não existe um número dele no INSS, é uma coisa muito nova e ele é um profissional que todos os CNPJs do Brasil, até que eventualmente se mude, vai ser obrigatório. Por que até eventualmente que se mude? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão do governo ligado à Secretaria da Presidência da República. Ele já foi, a diretoria dele já foi nomeada pelo presidente Bolsonaro, mas ainda não existe um espaço físico, um conselho, a ouvidoria, enfim, tudo que envolve esse novo departamento, esse novo órgão do governo ainda não está efetivamente implementado. E uma das funções desse órgão é regulamentar a Lei 13.709. Por quê? Porque essa lei ela tem algumas coisas que demandam regulamentação. E a própria lei diz que quem vai regulamentar isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, olha que importante. Lá no artigo 41, diz que provavelmente as empresas de pequeno porte, né, as MEIs, as microempresas, elas poderão ser isentas de ter um profissional de proteção de dados, né, um DPO ou um encarregado de proteção de dados, dependendo do número de dados que eles processam. Então não vai ser por tamanho da empresa, mas sim pelo número de dados que a empresa tem dentro dela, né? Armazena dentro dos seus data centers. Então presta atenção. Às vezes você é uma microempresa,
mas você trabalha com captação de dados pessoais, você é uma empresa de pesquisa, você é uma empresa de marketing, então você recebe e-mails em nome das pessoas, muitos, milhares todos os dias. Então, apesar de você ter um faturamento pequeno, você trata muitos dados, então talvez você seja obrigada sim a ter esse profissional. Por enquanto a NPD ainda não está colocada, né, fisicamente, atuante, hoje dia 18/11, ainda é necessário todo CNPJ se adequar. E olha só que engraçado, essa lei ela foi promulgada no dia 14/8/2018 e foi dado o vacatio legis, que é 2 anos, 24 meses para as empresas se adaptarem. Ela deveria ter entrado em vigor no dia 14/8, mas por conta de uma medida provisória, ela entrou em vigor apenas dia 18/9/2020. Então teve um pouco mais de 24 meses para as empresas se adequarem. Mas o que nós estamos enxergando no mercado? As grandes empresas, as multinacionais, os bancos, grandes empresas, sim, se preocuparam com isso, mas as médias e as pequenas e as micros não se preocuparam. E aí nós temos o primeiro problema. Ah, Silvia, mas diz lá na medida provisória que as multas dessa lei, que podem chegar até 2% do seu faturamento, e esse valor é muito alto, e ele é limitado a 50 milhões de reais. Imagina você tomando uma multa de 50 milhões de reais. Essas multas, elas serão colocadas, né, aplicadas, na verdade, a partir de agosto de 2021. E as empresas estão bem tranquilonas, porque o brasileiro é assim, deixa tudo para a última hora. Só que a gente já está vendo que não é assim que está funcionando. Já temos o TCU, o Tribunal de Contas da União, solicitando informações para as empresas públicas. Já temos o PROCON e o Poder Judiciário e o Ministério Público solicitando informações de empresas particulares em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você entrar no site, que é anppd.org/multas-LGPD, ou seja, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, anppd.org/multas-LGPD, você vai ver lá quanto que o judiciário já está dando sentenças favoráveis ao titular dos dados contra as empresas. Então, só a NPD não pode multar, mas o Poder Judiciário está bem atuante, o PROCON está bem atuante, o Ministério Público está bem atuante. Então, se você é um CNPJ ou se você trabalha para um CNPJ, conversa com a alta diretoria da sua empresa, porque o bicho está pegando sim, e muitas empresas estão sofrendo violações. Nós tivemos recentemente uma grande construtora, uma grande seguradora, uma operadora de telefonia e por aí vai. Os hackers estão aí para isso. E, de acordo com os profissionais de TI, nenhum sistema é 100% seguro. E está aí o nosso STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que teve todos os seus processos criptografados no dia 10 de novembro. Então, olha como é sério. Ninguém está 100% seguro, mas quando você tem um Data Protection Officer, um encarregado de proteção de dados na sua empresa, você sabe que tem alguém olhando e se tiver alguma invasão, ele vai estar ali para tirar esse invasor e para já trazer os protocolos de segurança e de informações necessários para que a sua empresa não seja multada, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso, Silvia, para ser um encarregado de proteção de dados ou um Data Protection Officer? De acordo com a Lei 13.709, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ou como a gente gosta de chamar a LGPD, não precisa de nenhum pré-requisito. Mas todo mundo sabe que não dá para você fazer proteção de dados sem você pelo menos conhecer a lei, conhecer quais são as necessidades do mercado, as necessidades do titular, como trata esses dados e como você se comunica com a empresa, com a autoridade nacional, com os órgãos do governo e com o titular desses dados. Então, são muitas habilidades que você vai precisar ter para que você possa exercer essa função. Tem um cabelinho aqui na minha cara. Então, o que a gente começou a enxergar no mercado? Como a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei,
os profissionais do direito, principalmente aqueles mais voltados ao direito digital, começaram a ser ativos como Data Protection Officer, fazendo os contratos, adequando os contratos das empresas, os termos de consentimento, as políticas de privacidade, que demandam um pouco mais de conhecimento de legislação. E a proteção efetiva dos sistemas, a conversa com o titular, como que isso funciona, como que um profissional do direito que não entende nada de tecnologia da informação ou entende muito pouco, vai conseguir fazer a parte técnica. Então, nós identificamos dois profissionais que precisam trabalhar de mãos dadas, o profissional do direito e o profissional da tecnologia da informação ou da segurança da informação. Silvia, eu não sou nenhum dos dois. Eu sou administrador de empresa, eu sou economista, eu sou engenheiro. Eu posso ser encarregado de proteção de dados? Pode. E o que você precisa para fazer isso? Primeiro, a lei não diz que são profissionais do direito ou da tecnologia da informação. Ela só fala o que o encarregado precisa fazer e nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero que você entenda que com estudo você consegue fazer isso também. Então vamos lá. Não precisa, então, ser um profissional do direito ou um profissional de TI, tá bom? Mas você precisa ter alguns conhecimentos e algumas habilidades, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Tá gostando do conteúdo? Então, você tá no Facebook? Dá um curtir. Tá lá no YouTube? Dá um like. Eu preciso que você me ajude a distribuir essa live para mais pessoas, porque tem muita gente hoje no Brasil, por conta da pandemia, sem trabalho, ou então com o seu trabalho um pouco diminuído, porque as pessoas estão evitando gastar dinheiro, e essa é uma profissão muito bem remunerada. Tá todo mundo aprendendo, então não tem nenhum sênior no mercado, tá todo mundo aprendendo junto, então por conta disso é muito bom que você se coloque. E eu sempre brinco, né, gente? Quem chega primeiro toma água fresca e limpa. Então, vamos lá? O que precisa o profissional para tratar dos dados pessoais? O encarregado de proteção de dados ou Data Protection Officer. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Primeira habilidade desse profissional. Ele precisa conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí tem uma coisa muito legal. A ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, hoje nós contamos com mais de 7.300 membros. É isso mesmo. Nossa, Silvia, já tem 7.300 DPOs ou Data Protection Officer ou encarregados de proteção de dados? Não. Tem muita gente ali dentro que é profissional do direito, tem muita gente ali que é de segurança da informação, que é de tecnologia da informação e ainda não está atuando, mas como é da área de proteção de dados, já é associado ali. E por que eu falei da ANPPD agora? Porque eu sou a diretora de Relações Governamentais da ANPPD e na primeira live que eu fiz com o professor Humberto Correia, ele falou assim, o ideal é que você leia pelo menos um trechinho da Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias. E eu tive uma ideia. Eu coloquei lá no Instagram da ANPPD, que é @ANPPDoficial, todos os dias. Olha só que legal. Um pedacinho da legislação para você já ir acostumando com ela, para você lendo devagarzinho, que às vezes fala, ai, que preguiça de ler a lei, mas ler um artigo, ou ler um pedaço de um artigo, tem artigos muito grandes, agora a gente está no artigo 55, ele é gigantesco, então eu vou colocando de 5 em 5 incisos lá, para você já ir devagarzinho assimilando e se lembrando. Quando você lê tudo de uma vez, a tendência do seu cérebro é não gravar a informação, mas se você lê um trecho pequenininho e lê mais de uma vez, deixa eu te dar um toque aqui. O seu cérebro, tudo que ele vê numa tela, igual você está me vendo aqui agora numa tela, ou na tela do celular, ou na tela da televisão, ou na tela do notebook, ou na tela do tablet, você foi, desde criança, condicionado e um paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma programação mental que está no seu cérebro. E qual foi a programação mental que você pôs no seu cérebro? Tudo que é tela
é entretenimento. Então, seu cérebro não presta atenção. Ele entra naquela pasta de arquivo temporário, sabe? Que passa e vai embora e você não dá muita atenção. Porque o seu cérebro foi programado dos 0 aos 7 anos para entender que tudo que está numa tela, e naquela época só tinha televisão, era entretenimento. Então, o seu cérebro não presta muita atenção no que está numa tela. Por isso que há um desafio muito grande das pessoas que estudam EAD, né, que é ensino à distância, ou compram cursos online. Muitas pessoas não terminam. Por quê? Porque aquilo não faz sentido para o cérebro dela. Então, aqui a sua mentora já está te dando uma dica. Assista mais de uma vez. Quando você assiste a primeira vez, o seu cérebro vai estar no modo entretenimento. Quando você assiste a segunda vez, o seu cérebro vai falar, opa, deve ser sério isso, porque é a segunda vez que está assistindo a mesma coisa. Na terceira vez que você assiste, o seu cérebro fica assim, ó, vidrado. Inclusive, algumas frases ele já vai até ter guardado e você vai lembrar do que a pessoa vai falar na sequência. Ele já está colocando lá dentro do seu computadorzinho aqui, que é o seu cérebro, numa pastinha lá de arquivos importantes. Então, tudo que você for ler, leia 3 vezes. Tudo que você for assistir, assista 3 vezes. Essa é uma dica para que você possa guardar a informação, tá bom? Então, por que eu abri esse parênteses? Porque lá no Instagram da NPPD Oficial, todos os dias eu posto um postzinho escrito assim, lendo a LGPD. E nós começamos lá do artigo 1º, já estamos no artigo 51, mas volta lá atrás e começa a ler do artigo 1º. Nós já estamos no dia 102, eu acho, hoje. Ou é 102 ou é 103, eu não me lembro agora. Que nós estamos postando. Olha, já é mais do que 90 dias, que é o hábito que a pessoa cria de ter aquela leitura diária. Então, olha só, que importante. Vai lá e começa a ler devagarzinho. Por quê? Porque a primeira habilidade do encarregado de proteção de dados ou do DPO é conhecer e interpretar a legislação. Como você vai exercer uma profissão se você não conhece nem a lei dessa profissão? Eu posso falar? Tem muito advogado que não conhece o Estatuto da Advocacia, não conhece o Código de Ética da OAB, tem muito engenheiro que não conhece o Estatuto do seu órgão de classe. Isso é muito sério. Só que aqui, para você trabalhar com proteção de dados, você precisa entender o que a lei geral exige. E você não precisa conhecer apenas a lei geral, você precisa de outros conhecimentos, como a família 27000 da ISO, que traz uma série de regras ali também, no que tange a proteção de dados e processos, enfim. Além disso, é muito bom que você conheça parte da Constituição Federal, principalmente o artigo 5º, aonde dá direitos e garantias individuais, onde fala especificamente do direito à privacidade, que é o que trata a Lei Geral de Proteção de Dados, e também aquela lei Carolina Dickmann, que acabou dando aí subsídios sobre a privacidade e a proteção dos seus dados pessoais também, tá bom? Então são leis que você precisa conhecer para que você possa minimamente entrar nesse mercado de trabalho, tá bom? E o Marco Civil da Internet também, a lei do Marco Civil da Internet, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, conhecer e interpretar essa lei. Silvia, eu não sou de direito, como que eu interpreto a lei? Na minha visão como Silvia, eu que conheço todas as escolas catedráticas de interpretação de lei, inclusive eu dou aula sobre isso, eu vou falar para você o que é mais fácil. O que é mais fácil para você entender? Interprete a lei ao pé da letra, gramaticalmente mesmo, e também interprete de uma forma mais contemporânea, que é adaptando a sua realidade, a realidade cultural do que está acontecendo hoje no Brasil ou hoje no mundo. Adapte a lei a isso e você vai fazer uma interpretação bem certeira ou perto, né, de ser bem certeira da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a lei ela não é confusa, ela é bem simples, ela está numa linguagem bem tranquila, ela é muito direta, ela é muito pragmática, então é bem fácil de você interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quer ser DPO? Quer ser encarregado de proteção de dados? Primeira lição de casa, comece a ler esta lei, a Lei 13.709 de 2018 ou LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, coloca lá no Google LGPD, já vai aparecer lá, Lei 13.709, começa a ler ou faz isso, vai lá no Instagram da NPPD Oficial e procura o primeiro postzinho lá, 102 ou 103 dias atrás e vai lendo um por dia para você começar a conhecer certinho a lei. Às vezes você vendo de uma forma lúdica, dá mais vontade de ler do que você pegar um textão na internet que dá às vezes preguiça, né? Que a lei ela é bem extensa. Número 2, qual é a segunda habilidade que você precisa ter para ser um DPO ou encarregado de proteção de dados? Você precisa ser um bom comunicador. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ao contrário da lei europeia que se chama GDPR, ela exige que o encarregado de proteção de dados seja um comunicador. Como assim, Silvia? Explica essa história de comunicador. Simples. O encarregado de proteção de dados será a pessoa responsável por se comunicar com o titular, com a empresa e com o órgão governamental, que pode ser a NPD, que ainda não está implementada, agora dia 18/11, quando eu estou fazendo essa live, com o Ministério Público, com o PROCON, com o Poder Judiciário, né, através de uma resposta de um processo judicial, por exemplo. Você pode não ser advogado, mas você vai auxiliar o jurídico da empresa a responder ali ao Poder Judiciário, tá? Então ele tem que ser um comunicador. Então vamos fazer a primeira comunicação, que é dentro da empresa. Fui contratada, sou um DPO, sou encarregado de proteção de dados da empresa X. Como eu posso ser um comunicador ali? Primeiro, você vai ter que se comunicar desde a alta diretoria ou o proprietário da empresa até a pessoa que faz a limpeza. Como assim, Silvia? A pessoa que faz a limpeza tem que entender de Lei Geral de Proteção de Dados? Tem, e eu vou te explicar por quê. Então vamos começar lá em cima com a diretoria. Você vai ter que convencer aos diretores que você, como profissional de proteção de dados ou como Data Protection Officer, como encarregado de proteção de dados, você precisa ter livre acesso a todos os dados da empresa. E a diretoria não pode omitir nenhum dado de você. Nenhum dado estratégico, nenhum dado financeiro, nenhum dado que está escondidinho ali não pode. Por quê? Porque se vaza, se um hacker entra naquela empresa e vaza esses dados, esse DPO ele vai ter que fazer uma comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados assim que ela estiver aí ativa, o que deve acontecer rapidinho, acho que ainda neste ano ela já vai estar ativa. Então ele vai ter que fazer essa comunicação. Olha, houve uma tentativa de invasão ou houve uma invasão, os dados foram colocados públicos ou não foram, foram feitos esses protocolos de segurança, os titulares foram avisados para mudar login e senha, ou nem precisou, a gente já fez aqui um controle interno, conseguimos perceber a entrada do hacker antes dele fazer, de repente, uma criptografia ou vazar esses dados, enfim, ele vai ter que comunicar para a autoridade nacional ou para um outro órgão do governo o que aconteceu naquele incidente de vazamento ou de invasão através de terceiro não autorizado. Ou vamos chamar ele de hacker aqui, mas é um terceiro não autorizado. Às vezes o cara tá ali fazendo graça. Então, olha só como é importante isso que eu tô falando agora. Ele tem que fazer essa comunicação. Vamos supor que o órgão vira e fala assim: mas vazaram esses dados aqui, e são dados sensíveis que o DPO, o encarregado de proteção de dados, não teve conhecimento, porque a diretoria, porque a empresa omitiu dele, porque eram dados estratégicos, e ele não quis que ninguém tivesse acesso, nem mesmo o DPO, só uma diretoria ou uma pessoa específica tem controle sobre isso. Sabe o que acontece? Se isso acontecer, o DPO não é responsável por nada disso. Quem vai responder é diretamente a pessoa dentro da empresa que escondeu esse dado. Olha como isso é muito sério. E isso, obviamente, a gente conhece, né, gente? Isso vai gerar muita corrupção. O cara vai falar pro DPO, cala a boca aí que eu te dou um dinheiro. E já aconteceu isso, alguns DPOs já relataram isso. Como eu sou professora, eles já me relataram isso. E a nossa recomendação é, sim, avise a autoridade que está acontecendo isso, uma tentativa de suborno, de corrupção, seja como você quer chamar. Isso é muito sério.
muito sério. Então, seja um profissional de proteção de dados, um encarregado de proteção de dados, um DPO ético. Não se suje para você ajudar empresa nenhuma, porque se vazar essa informação, a tua carreira está acabada no mercado. Imagina que sai lá uma informação que o DPO Zezinho da Silva é corrupto, ele escondeu, mediante recebimento de dinheiro da empresa, dados sensíveis ou dados que estavam ali estratégicos. É muito sério isso. E aí você nunca mais vai ser contratado por empresa nenhuma que sabem que você não age eticamente. Ética acima de tudo. Você vai estar lidando com dados pessoais e com dados da empresa que são muito sérios. Então, uma dica: assine um NDA que a gente fala, né, que é um termo de confidencialidade, para que você possa, tanto você quanto a empresa, estarem seguros que todas as informações não vão sair dali e que você vai ter acesso a todas elas, tá bom? Então vamos voltar à parte da comunicação. Supondo que a comunicação fluiu tudo bem, a empresa te deu todas as informações, não tem nada escondidinho, eu abri um parênteses grande aqui, né? Vamos lá, voltando, tem muita coisa para falar. Não sei se vai dar tempo, vamos correr. Ele tem que se comunicar, então, desde a diretoria da empresa, explicando a importância e que ele pode tomar uma multa de até 2% do faturamento. Como você sabe que hoje no Brasil o custo do Brasil é muito alto, as empresas pagam muitos impostos, tem impostos aí que a gente chama em efeito dominó, né? Que às vezes de uma mesma coisa você paga mais de um imposto, a taxa tributária é muito grande. Tem muita coisa envolvida aí na cadeia de produção. A gente sabe que o custo do Brasil é enorme e que cada dia mais o lucro das empresas estão diminuindo. Agora imagina uma empresa que tem aí um lucro mensal de 2% e simplesmente ele é multado em 2% do faturamento dele. O lucro é o líquido, a multa é sobre o faturamento bruto. Então, olha só como é muito sério se você ou sua empresa tomar uma multa dessa. Então, explica para a diretoria os riscos, o número envolvido pode chegar até 50 milhões de reais, é uma cifra gigantesca. Isso pode, porque é por infração. Isso pode destruir uma empresa. Então, o profissional, o encarregado de proteção de dados ou DPO, ele tem que explicar muito bem para a empresa quais são os riscos envolvidos dele não ter esse profissional, dele não ter os seus dados mapeados e tratados e seguros através da atuação de um profissional de proteção de dados. Então, olha só, gente, que incrível que é. Então, ele tem que fazer o que a gente chama de aculturamento dentro da empresa. Ele tem que explicar para a empresa a importância, mudança de processos, mudança em termos de manuseio desses dados pessoais, que agora eles são protegidos por lei, antes não era. E como que a gente chegou lá embaixo na menina ou no rapazinho da limpeza? É muito simples. Vamos supor que você está numa empresa e foi impresso um contrato nessa empresa, tá? E tá passando ali a pessoa responsável pela limpeza e tem um contrato jogado no lixo. A pessoa pega uma folha, rasga no meio e joga lá. Só que ali tem dados pessoais. Tem os dados do contratante, do contratado, tem número de RG, CPF, tem endereço, tem estado civil, tem a profissão. Olha como isso é sério. E tá lá jogado no lixo. E até a pessoa que vai fazer a limpeza, vai recolher aquele lixo, ela tem que ter ciência que aquele documento não podia estar ali. De repente, um envelope que tem lá o nome da empresa, o CNPJ e o endereço da pessoa, né? Não da empresa, da pessoa que recebeu, por exemplo, eu sou a Silvia, sou funcionária da empresa, eu recebi uma carta, coloquei na minha bolsa e resolvi abrir lá no meu trabalho. Aí eu abri, li o que era, achei que não era importante, joguei no lixo. Ali tem o meu nome, tem o meu endereço, às vezes tem o meu RG, o meu CPF, né? Se é um boleto de cobrança, alguma coisa assim. De repente o banco mandou ali um cartão de crédito, tem lá o número no papel. Olha que importante. Essa pessoa que faz a limpeza, quando ela se depara com um documento que tem dados pessoais, que tem nome, que tem endereço, que tem número que identifique a pessoa de qualquer forma, ela tem que imediatamente pegar esse papel e levar para o departamento jurídico.
ou para o departamento de segurança, ou se tiver um departamento de encarregados de proteção de dados, ela tem imediatamente que levar isso para lá e relatar onde ela encontrou, para a pessoa que jogou aquilo no lixo ser notificada que ela não pode mais ter aquele comportamento, que agora esses dados eles são protegidos por lei, o que não era antigamente. Então, não jogue no lixo nada. Silvia, mas como que eu faço quando eu recebo uma correspondência? Você precisa picar essa correspondência de uma forma que ninguém consiga, pegando aquele lixo, identificar. Então você pode cortar no meio, cortar em vários pedacinhos, jogar em lixos diferentes. Então você joga um pouco no lixo aqui, um pouco no lixo lá, ou põe para fora em dias diferentes, para que ninguém possa juntar aqueles pedacinhos e ter acesso aos seus dados pessoais. Gente, os dados pessoais estão sendo chamados de um novo petróleo, de tanto que vale a partir de agora. Por quê? Porque dentro do mundo virtual, os dados eles são usados para venda de produtos. Então, através do seu padrão de comportamento, dentro das redes sociais, das pesquisas, as grandes redes conseguem direcionar anúncios que vão se transformar em compras da sua parte ou vendas da parte das empresas. Então, todos os dados pessoais hoje valem muito dinheiro, tá? Então, não desperdice seus dados pessoais, mas não é esse o cerne da nossa live. Vamos falar sobre tratamento de dados pessoais na próxima live, mas hoje nós vamos falar, então, das habilidades que o encarregado de proteção de dados precisa ter. Então, primeiro, conhecer bem a lei e interpretá-la. Segundo, comunicar-se, tanto na empresa, como eu já falei, quanto até, né, lá a pessoa mais simples dentro da empresa, ela tem que entender da necessidade dos dados serem hoje preservados e protegidos. E também com os órgãos. Por quê? Vamos supor que alguém entre lá no portal do usuário, que é obrigado, todo site, toda empresa agora que tem um site na internet que coleta dados, é obrigatório ter esse acesso, tem que ter o nome do encarregado de proteção de dados, um e-mail ali onde ele possa fazer o contato, para saber o que está sendo feito com os dados dele. Hoje, a lei acabou de entrar em vigor, pouquíssimas pessoas estão exercendo esse direito. Mas a partir do momento que a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, começar a ser mais atuante, com certeza ela vai até a mídia, ela vai até os grandes meios de comunicação e vai começar a ensinar a população como ela deve agir em relação aos seus dados. Então vamos supor que um titular de dados entre em contato com o encarregado de proteção de dados da empresa e fale assim: vocês têm meus dados, eu quero saber aonde está e o que está sendo feito com esse dado. Então, o encarregado de proteção de dados também vai dar esse feedback para o titular. E se o titular exigir que aquele dado seja excluído daquele sistema e destruído, descartado, ele também vai ter que responder informando qual prazo isso vai ser feito e depois comprovando que aquele dado foi retirado da base de dados daquela empresa específica e como foi descartado de uma forma que cumpra todas as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele se comunica com a empresa, ele se comunica com o titular de dados e ele se comunica com os órgãos. E vamos falar especificamente da ANPD. Quando a ANPD solicitar uma informação àquela empresa, quem vai se comunicar com a ANPD é o encarregado de proteção de dados, o DPO. Não é o presidente da empresa, não é o jurídico, não é a TI, é o encarregado de proteção de dados que está escrito no site, nas políticas de privacidade, que é o responsável por fazer essa comunicação. E tem lá o que a gente chama de DPIA, né, que é uma guia de informações do que aconteceu em eventual incidente ou que ele vai preencher em caso de fiscalização. Então, toda essa comunicação é feita pelo encarregado de proteção de dados. E ainda tem uma quarta informação, que é a informação para a imprensa. Por quê? Uma das penalidades que a Lei Geral de Proteção de Dados dá é a publicidade dos vazamentos. Então, provavelmente, a imprensa vai ficar de olho lá na publicidade que a ANPD vai dar a cada um dos fatos. A gente já viu alguns aí bem emblemáticos na imprensa e a gente sempre noticia lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então você vê lá os vazamentos ocorrendo.
E cada vez que isso acontece, a imprensa vai procurar a empresa e também é o encarregado de proteção de dados que vai se comunicar com a imprensa, informando tudo o que aconteceu, dando uma nota oficial ou colocando uma nota oficial em forma de pop-up no próprio site da empresa, comunicando aqueles titulares do vazamento, quais as providências foram tomadas e se ele precisa ou não mudar login e senha. Tá bom? Olha só como essa habilidade de comunicador é grande, né? É muita comunicação. Eu não estou falando em comunicação de ter que falar em público, não, mas ele tem que conversar, né? Se comunicar com os órgãos, com a empresa, com o titular, com o Poder Judiciário, com o PROCON, com a imprensa, através de notas, podem ser escritas ou faladas, depende de como vai ser a repercussão, tá? Então, habilidades do encarregado, conhecer a lei, interpretar e se comunicar com todas essas coisas. Terceiro, mapear esses dados. O que é mapear, Silvia? Imagina que os dados fossem um labirinto. Imagina agora, vamos fazer uma analogia aqui, o mapa do tesouro. E eu sou um titular de dados, eu quero saber aonde está o X, aonde está o tesouro, que é o meu dado pessoal, que hoje vale muito, então ele é um tesouro. Aonde está dentro da sua organização esse dado? Então você tem que mapear dentro do sistema da empresa por onde esse dado foi, por onde ele entrou, por onde ele foi captado ou capturado, por onde ele passou e qual foi o uso dele, o destino de uso dele, quais foram as permissões ou consentimentos que esse titular deu, aonde foi ou está armazenado e se já foi excluído, descartado, como foi feito esse descarte, se ele foi feito de acordo com a lei. Então, é o mapeamento da vida útil, desde que o dado nasce, quando ele entra na minha base de dados, até quando ele morre, que ele é descartado. Então, é muito importante que esse dado seja mapeado, porque se o titular solicitar uma informação sobre o dado dele, você, como encarregado de proteção de dados, tem que saber mapear dentro daquela empresa aonde está o dado daquele titular específico, tá bom? Número 4, segurança dessa informação. Você tem que deixar o seu titular seguro, que os dados dele estão seguros dentro dessa plataforma. Qual é o sistema de segurança? Qual é o firewall? Qual é o sistema de criptografia, eventualmente, que está sendo usado, que evita que seja hackeado e vazado esse dado desse titular? Olha que coisa mais interessante de você saber. Não existe sistema 100% seguro, mas existem ferramentas que o encarregado de proteção de dados precisa conhecer para que ele peça para a empresa implementar através do setor de tecnologia de informação, através do setor de segurança da informação dentro da empresa, que implemente. Mas para que eles possam fazer isso, o encarregado de proteção de dados tem que se comunicar com a diretoria e falar, olha, há essa falha aqui e vocês precisam gastar recursos humanos e recursos financeiros para que possa ser implementada essa segurança por causa da LGPD. Então é muito importante que esse profissional consiga, dentro da estrutura do sistema da empresa, conseguir encontrar um dado específico, mapear, entender como funciona, inclusive o sistema legado. O que é um sistema legado? Aquele sistema antigo, coisas bem antigas que estão lá e de repente um titular que entrou na sua base muito antigamente, ele quer saber, não está no sistema novo, está no sistema legado, que é uma coisa antiga, você precisa conseguir mapear isso também. Aculturamento é a próxima habilidade que esse encarregado de proteção de dados precisa ter. O que é o aculturamento? É o que eu já falei, ensinar dentro da empresa, desde a diretoria ou os donos da empresa, até a pessoa mais simples na hierarquia, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e o trato de cada dado dentro daquela organização pessoal, de clientes, de funcionários, possíveis ou futuros clientes, tá? Quando você faz uma campanha de marketing, você traz muita informação para dentro da empresa e nem todos aqueles prospectos se transformaram em clientes, mas você tem os dados deles também, dados sensíveis como informações financeiras, informações de
de dados sensíveis em geral, né? Religião da pessoa, se você coletou essa informação, estado de saúde, quando a pessoa é contratada para trabalhar com você, tem um exame admissional e ali consta qual é o estado de saúde dela atual, ou se ela teve algum afastamento por doença, consta ali a CID pela qual ela se afastou, a CID é o Código Internacional de Doenças, isso são dados sensíveis que também precisam muito serem protegidos, tá bom? Então, número 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Análises e relatórios. O encarregado de proteção de dados precisa aprender a analisar relatórios, fazer relatórios para relatar para a empresa como está a verificação dos dados dos titulares, trazer relatórios eventualmente para os órgãos de fiscalização que venham questionar como estão os dados, como estão sendo tratados e armazenados e usados, né, o uso daqueles dados dentro daquela corporação. Então ele precisa fazer análise de relatórios e fazer relatórios específicos para isso. Número 7, comunicação externa. O que é comunicação externa? Eu preciso me comunicar tanto com o titular, que ele está fora da empresa, né? Ele me questiona, tanto quanto os órgãos públicos e também a imprensa, que pode vir questionar. Eu sou uma grande empresa, houve um vazamento, a imprensa vem babando, eu preciso saber me comunicar, né, com essa imprensa, para que não acabe com o meu branding, com a minha marca. Eu tenho uma marca conceituada, todo mundo confia na minha marca e houve aí um vazamento e as pessoas param de confiar. E eu sempre dou um exemplo da Parmalat. Quem é mais antigo lembra disso. O leite mais consumido no Brasil era o leite da Parmalat. Tinha até uma campanha de marketing que você trocava, não lembro como que era, você trocava, acho que o selinho que vinha na embalagem por bonequinhos de pelúcia. Então tinham vários bonequinhos, tinha vaquinha, tinha o panda, tinha vários, né? Vários bonequinhos, era uma coleção enorme de bonequinhos que estavam abraçados com a caixinha do leite Parmalat e aquilo era um desejo de consumo das crianças. Os pais só compravam o leite Parmalat porque toda criança queria ter os bichinhos lá de pelúcia da Parmalat. A Parmalat era considerado o melhor leite, enfim. E aconteceu um incidente dentro da empresa e foi descoberto que dentro do leite Parmalat tinha soda cáustica. E aquilo vazou para a imprensa e simplesmente aniquilou-se uma marca muito conceituada, que era a Parmalat. Hoje ainda, sei lá, 20 anos depois desse incidente, as pessoas ainda não tomam mais ou têm medo do leite Parmalat. Eu, na verdade, nem enxergo mais nas prateleiras leite Parmalat. Eu vou até a próxima vez que eu for no mercado olhar, mas eu nunca mais nem vi o leite Parmalat lá no mercado, porque os próprios mercados pararam de comprar porque sabiam que não iam vender. Então olha como uma marca forte, por causa de um incidente, é simplesmente banida do mercado. O consumidor foge dessa marca. E isso pode acontecer com você. Se os dados forem vazados e trazerem um impacto negativo para muitos usuários, a sua marca, que você demorou anos para construir a sua reputação, ela é simplesmente jogada por água abaixo por causa disso. Então, olha como é importante você ter um encarregado de proteção de dados na sua empresa para que o seu branding, a sua marca, seja realmente preservada. E olha que coisa interessante. Uma das seguradoras que teve um vazamento de dados agora, eu ajudei a trazê-la para o Brasil e dentro da SUSEP aprovar os produtos dela, né? Porque na época não existia seguro de vida resgatável, ela sofreu uma invasão e os dados dos seus titulares vazaram. Olha só que incrível. O DPO daquela empresa fez uma carta aberta e colocou no site da empresa, uma carta extremamente bem redigida, e ali ele falava assim, como pedido de desculpas, né, como um pouco de reparação, como vazou o nome, RG e CPF dos titulares, nós vamos pagar para todos vocês durante 2 anos uma proteção do Serasa Experian, que se qualquer coisa for feito com o seu CPF, você vai ser notificado direto pelo Serasa. Se alguém tentar abrir uma empresa no seu nome, contratar um produto no seu nome, você vai ser notificado para já avisar imediatamente essa empresa que eventualmente foram usados seus dados aí indevidamente. Olha que legal!
2 anos de segurança para esse titular que teve seus dados vazados. Olha que incrível a postura dessa seguradora. Então, a gente aqui que é de proteção de dados, a gente aplaudiu essa atitude dessa seguradora que está reparando de alguma forma, protegendo futuros problemas que esses titulares possam ter com o vazamento de seus dados. Olha que exemplo a ser seguido, né? Então, a reputação e a marca da empresa se mantiveram intactas porque aquele titular, apesar de ter seus dados vazados, ele se sentiu protegido porque ele sabe se acontecer qualquer coisa, o Serasa vai avisar ele porque a própria empresa providenciou esse custo para ele e para ele tá saindo gratuitamente. Isso é muito bacana. Então ela preservou e o titular, ele sabe, não existe 100% de sistema seguro. Ele sabe que qualquer lugar pode ser vazado, mas o feedback que ele teve dessa empresa foi muito incrível. Então olha que incrível tudo que o encarregado de proteção de dados precisa fazer. Então, para que você possa ser um encarregado de proteção de dados, você precisa de alguns skills, né, algumas habilidades. E a principal dela é a resiliência. Então, você precisa ser resiliente em aprender. É uma profissão nova, como eu disse, está todo mundo aprendendo e você será mais um daqueles que estão começando. E como eu já disse nessa live, quem chega primeiro toma água limpa e fresca. Sejam dos primeiros DPOs ou encarregados de proteção de dados do mercado, que você vai ser bem posicionado. E como eu consigo me colocar? Primeira coisa, faça cursos específicos para isso. E aí a gente pode indicar o portal do treinamento, que é portaldotreinamento.com.br. Lá você tem 3 cursos que você pode fazer também. E você vai tirar certificados internacionais de encarregados de proteção de dados ou DPO. E você também tem o curso DPO+, que é o DPO+, ou DPO Plus, que é dpomais.com.br. Lá você também tem as ferramentas para que você possa trabalhar. Olha que incrível! Você tem ali uma parte científica que é feita pelo professor Davis Alves, PhD, onde ele explica todo o mundo da LGPD. Depois você tem o módulo de mentalidade comigo, onde eu vou ensinar você como você vai fazer a parte de comunicação, como que você vai entender o ser humano do outro lado, para que você possa fazer o seu papel de encarregado de proteção de dados mais fácil, como você vai negociar tanto com o titular quanto com a pessoa que vai te contratar. Você vai entender como funciona o ser humano, você vai entender o que o rosto da pessoa diz sobre ela, você consegue mapear pelo rosto dela como ela pensa, você terá ferramentas para aplicar nas pessoas que trabalham com você também, para saber se elas são pessoas que trabalham de um modo mais técnico, de um modo mais emocional, se elas são mais mão na massa, se elas são mais a pessoa da comunicação. Então ela é executora, ela é comunicadora, ela é planejadora, ela é um visionário. Esses tipos de padrão de comportamento profissional para você colocar a pessoa certa no lugar certo mesmo. Porque às vezes o cara é um tubarão, ele é um executor e tá lá atrás de um computador fazendo planilha. Você tá matando esse cara que poderia estar aí na sua parte comercial, nas vendas da sua empresa bombando, e você tá matando ele profissionalmente, colocando ele num lugar que o perfil comportamental dele não é condizente. Todas essas habilidades a gente ensina dentro do treinamento DPO+. Além disso também, você tem o professor Hudson Barbosa, que é o mais antigo DPO do Brasil. E por que mais antigo se começou a lei agora, Silvia? Porque ele já trabalhava na Europa com a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Internacional da Europa. Ele já trabalhava, ele veio para o Brasil para começar a ensinar os profissionais de privacidade de dados no Brasil, com toda a experiência que ele já tem de mais de 7 anos trabalhando com a GDPR. Olha só que legal. Todo esse curso DPO+, está disponível. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser dar uma olhadinha. E você com ele já consegue atuar, porque ali você tem modelo de política de privacidade, modelos de adequação de contrato, de prestação de serviço, de funcionários, termos de consentimento, políticas de privacidade, framework de conformidade. Silvia, o que é isso? Como que a minha empresa vai entrar em conformidade? Ali a gente tem um framework,
programa de computador que você vai respondendo as perguntas dentro da empresa. Claro, você como encarregado de proteção de dados, em cada departamento você vai fazer uma entrevista com cada uma das pessoas e vai falar, vocês fazem isso sim ou não? E você vai preenchendo aquele programa e você vai saber quantos por cento a empresa já está adequada a LGPD e quantos por cento não está, quais os departamentos precisam ser adaptados e adequados à lei, e a gente entrega nesse treinamento DPO+, esse framework de conformidade também. É um curso extremamente sensacional, que nem as formações iniciais dão, então entra lá nesse curso, que só fazendo esse curso você já vai estar apto a ser o encarregado de proteção de dados, tá bom? Então, você precisa aprender, você tem que ter humildade. Então, eu sou um profissional renomado, eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de profissão, eu sou o top das galáxias. Sim, você é, e eu te dou muitos parabéns. Só que como encarregado de proteção de dados, você é júnior. Você está aprendendo agora, então tenha humildade para você entender. Você é top sim na sua profissão, mas como encarregado de proteção de dados, como DPO, você está começando agora. Então, seja humilde para entender isso. Comece do zero, ou seja, todo mundo está começando do zero, aprendendo uma profissão nova, uma habilidade nova, mas posso dizer, principalmente você que é do direito, e eu sei porque eu sou advogada há 27 anos, gente, nós que somos do direito, a gente sabe quanto que demora um processo judicial hoje, como tá difícil ganhar dinheiro como advogado e como encarregado de proteção de dados, mesmo como júnior. Se bobear, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganha como advogado. Então, seja humilde para aprender, entra lá de novo, senta o bumbumzinho lá na cadeira escolar, virtual agora, graças a Deus, você não precisa ir presencialmente, você está ali online com a gente, você vai aprender uma profissão que vai te render muito dinheiro. Milhões de CNPJs precisam de DPOs e são pouquíssimos DPOs hoje formados no mercado. Então tem muita demanda e pouco profissional. Isso, lei de mercado. Grande demanda e pouca oferta, o preço sobe. Então os DPOs estão ganhando muito dinheiro hoje, então não perde essa onda dessa nova profissão que é muito rentável. E número 4, desenvolva uma mentalidade que você está começando agora, seja aberto a novas experiências, seja humilde para pedir ajuda para os universitários, esteja na NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Quando você se associa à NPPD, e fica aqui uma dica para você, a nppd.org, você já tem acesso a treinamentos gratuitos da primeira fase da LGPD, para você entender a lei. Depois você vem e faz lá o DPO+, e tem acesso a todos os frameworks, todos os modelos que você vai precisar, e você já vai conseguir ser um DPO. Então é muito fácil. Para você se associar à NPPD, é gratuito, sabia? Você coloca lá os seus dados, informa o seu LinkedIn, você precisa ter um perfil no LinkedIn, que é uma rede social de profissionais, que também é gratuito para você fazer. Tem que ter uma foto específica lá, muito bonitinho, com fundo branco, você de ladinho, assim, com o bracinho cruzado, aquelas fotos bem profissionais. Não precisa ser com alta definição, não. Você pode tirar na sua casa, coloca lá uma camisa social, vira de lado, faz uma pose bem bonita e pede para alguém tirar sua foto, coloca no LinkedIn, põe lá a sua experiência profissional como se fosse um currículo mesmo e participe da NPPD. É de graça e você já vai poder ter acesso a esses cursos gratuitos que vai mudar a história da sua carreira. Oportunidade de mercado, gente. Finalizando aqui a nossa live, é uma das maiores oportunidades de mercado, com baixo custo de iniciação, ou seja, você pode entrar na NPPD, já fazer os primeiros cursos gratuitos, entender a lei geral, já entra no curso DPO+, com pouquíssimo investimento, muito menos do que você gastaria num curso de inglês, você tem aí um conhecimento que você já consegue se colocar como DPO dentro de qualquer organização, aproveitar. Não é sempre que nasce uma nova profissão e essa foi instituída por lei, todo mundo vai ter que se adaptar, é uma oportunidade gigantesca, milhões de CNPJs vão precisar de você como DPO, então vai lá, faz essa sua inscrição na NPPD, faz os cursos gratuitos que você já recebe quando você entra ali dentro, faz o treinamento DPO+, e vai ganhar muito dinheiro, sim. Por onde começa? Se cadastrando na nppd.org, no comitê público mesmo, faz os cursos lá,
de gratuitos e depois vem para o DPO+, dpomais.com.br, e você vai ter todos os modelos que você vai precisar para adequar qualquer empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse foi o conteúdo de hoje aqui na nossa live de toda quarta-feira, 21 horas. A gente está aqui com você trazendo conteúdo de valor para levar você para o sucesso em alta performance. E o sucesso é o sucesso profissional. E como sucesso profissional, vem o processo financeiro, vem também o processo de criar a sua autoridade, você se transformar em uma pessoa relevante e importante para a sociedade, ajudando os titulares de proteção dos titulares de dados pessoais a estarem protegidos. Você vai ser uma pessoa que vai estar fazendo do mundo um lugar melhor. Então não perca essa oportunidade. anppd.org e dpomais.com.br. Faça esses treinamentos e venha para o lado das pessoas que estão protegendo a sociedade do lado mal da força, dos hackers que estão aí querendo roubar os nossos dados pessoais. Eu espero que essa live tenha feito muito sentido para você. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas. E não deixe de me seguir lá nas redes sociais. No Instagram, @SilviaBrunelliOficial. Ali todos os dias eu trago 2 conteúdos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para você ser o melhor DPO ou encarregado de proteção de dados. Então, até a próxima, gente!